Oi, gente linda! Finalmente deu 1 ano da minha cirurgia do joelho. Na verdade, assim, deu 1 ano no mês passado. Mas como eu não sou a pessoa mais organizada no mundo com esses vídeos aqui do YouTube, que vocês sabem que eu demoro um tempão, então eu só estou gravando hoje. Mas tudo bem, é válido do mesmo jeito, porque deu no finalzinho de janeiro 1 ano. E aí eu vim aqui o quê? Fazer um update ali, dar uma atualização de como foi esse processo de recuperação, principalmente porque eu descobri que tem muita gente que tem me achado no Google, aqui no YouTube, por causa desse vídeo da cirurgia. Então um monte de gente veio compartilhar comigo medos e aflições sobre essa cirurgia. Então, quero dizer primeiro de tudo, 1 ano depois da minha cirurgia, eu estou vivaça, não lembro sequer qual foi o joelho que eu operei, sem parar e lembrar qual que foi, ou sem olhar a cicatriz, porque ficou a cicatriz no joelho, claro. Mas eu mal lembro quando eu tô andando, jogando, fazendo atividade física, eu nem lembro qual deles foi. Então assim, hoje em dia, 1 ano depois, tá sussa. Então se você estiver passando pela dor do pós-cirúrgico, ou você vai operar ainda, saiba que em 1 ano você pode voltar tudo bem. Bom, então vamos para algumas coisas mais específicas. Vou dar aqui um panorama geral de como foi que eu zoei o joelho, porque eu tive que operar rapidinho para quem não viu ainda, tá? Então é o seguinte, no final de 2017 eu tava jogando futebol americano, eu jogava futebol americano, cravei a chuteira na grama, virei com muita força, rompi o ligamento cruzado anterior, conhecido também como LCA. Depois eu pulei de uma grade e rasguei os meus meniscos. Então quando eu fui no ortopedista, o meu ligamento cruzado já estava totalmente absorvido pelo corpo e eu tinha que dar pontos nos meniscos. Então a minha cirurgia, o nome da minha cirurgia foi o seguinte: reconstrução do LCA, ligamento cruzado anterior, mais sutura dos meniscos, porque eu não rompi totalmente o menisco, eu não rasguei ele completamente, mas tive que tomar 3 pontos de um lado em um e 1 ponto no outro. Dito isto, vamos para o processo de recuperação, como que foi, o que aconteceu durante esse 1 ano. Depois da cirurgia, morria de dor e eu fiquei com dor mais ou menos 6 meses. A dor foi diminuindo aos poucos, mas dor todos os dias eu sentia durante uns 6 meses. E aí, entre o 4º e, sei lá, o 10º mês depois da cirurgia, eu ainda sentia dor quando eu levantava da cama. Então toda vez que eu acordava, que eu punha o pé no chão, eu sentia que, tipo, uma fraqueza, como se eu fosse cair, doía, enfim. Não era uma sensação agradável. Então eu senti o joelho ali durante 10 meses depois da cirurgia, ainda eu sentia como se ele tivesse alguma coisa errada ali no meu joelho. Dor demais, dor de chorar, dor de tomar remédio, eu só tive no 1º mês. E tive muita dor mesmo na fisioterapia. Comecei a fisioterapia 1 semana depois de operar. E aí eu já fui pra físio com recomendação médica, tá, gente? Tudo que eu falar aqui foi seguindo estritamente o que o médico falou, que o meu ortopedista indicou. Então assim, eu seguia a risca, sabe? Tudo que ele mandava fazer, eu fazia e eu faço até hoje. Então, 1 semana depois da cirurgia, eu já comecei na físio. Eu tirei os pontos mais de 14 dias depois da cirurgia. Não sei por que os meus pontos não fechavam. Eu tirei 15 dias depois da cirurgia e normalmente tira com 10, entre 10 e 14 no máximo, mas tirei e eu já tinha começado a físio quando eu tirei os pontos, então veja bem. Já fazia 1 semana que eu estava na físio. Durante os primeiros 60 dias pós-cirurgia, na fisioterapia, eu só fazia exercícios meio que básicos, sabe? Não dobrava a perna. E aí depois de 6 semanas, se não me engano, depois da cirurgia, eu comecei a dobrar a perna. E aí, eu não lembro na minha vida de ter sentido dor maior. Eu xinguei o fisioterapeuta, eu invoquei todos os santos, eu xinguei até a 7ª geração de todo mundo. Foi uma dor excruciante, assim, juro. A hora que ele dobrava minha perna, parecia, eu tinha a sensação que ele tava tentando enfiar o meu pé na minha nuca. E na verdade, ele só tava dobrando a minha perna 90 graus, que é o quanto a gente fica de perna dobrada numa cadeira, gente. É isso. Mas conforme eu fui fazendo físio, foi melhorando. Fiquei 2 meses, os 2 primeiros meses pós-cirurgia, eu fiquei numa clínica do plano de saúde, que era uma clínica que entrava, tipo, 20 pessoas de uma vez pra 3 fisioterapeutas. As pessoas podem pensar, foi uma fisioterapia muito incrível. Não, gente, não era uma clínica, tipo, riquíssima, nem nada, tá? Era uma clínica bem de velhinhos, com 3 fisioterapeutas pra 20 pessoas. E como eu falei, eu seguia tudo que o ortopedista indicava à risca. E ele falou que eu tinha que fazer fisioterapia todos os dias. Mas a clínica só fazia
fisioterapia de segunda a sexta. Então, de sábado e domingo, eu fazia fisioterapia em casa, com garrafas de água, com bola de futebol, com o que tivesse ali pra fazer resistência na minha perna, pra imitar os pezinhos lá da fisioterapia. Então, eu fui fazendo em casa nos dias que eu não ia pra lá. Quando deram uns 2 meses e poucos, eu fui pra uma clínica particular, tipo, mais elaborada, que tinha coisa de laser, não sei o nome daquelas maquininhas, acho que é laser mesmo, pra descolar a cicatriz e tal. E por que eu fui pra essa clínica? Porque essa clínica tinha o Pilates dentro. E aí, acho que já foi no 3º mês que o meu ortopedista me liberou pra fazer exercícios de força, já que eu já tava dobrando a perna, eu podia começar a dobrar a perna mais de 90 graus e fazer alguns exercícios. Comecei no Pilates no 3º pro 4º mês de cirurgia. Bom, conclusão, deu 6 meses de cirurgia, eu ainda tinha algumas dores, principalmente essas que eu falei de acordar de manhã com dor. Eu tinha dificuldade em ajoelhar no chão, em acordar de manhã, por exemplo, ficar apoiada numa perna só. E aí, dos 6 meses até 1 ano, que agora, eu não podia pular, fazer atividade de alto impacto, óbvio, porque eu costurei os meniscos, e os meniscos são tipo o amortecedor do joelho, então não podia fazer atividade de alto impacto, não podia agachar no meu próprio joelho, sabe quando você meio que senta de cócoras, assim? Eu não podia fazer isso porque eu não podia botar o peso do meu corpo no joelho dobrado total. E aí tinha algumas restrições, mas de resto ele falou assim, você precisa fortalecer o seu joelho. Então volte a fazer exercícios de força, vai um pouquinho pra academia, anda de bicicleta, porque também correr é uma coisa de alto impacto, ainda mais sendo pesada. Então ele falou pra mim, meu, evita correr, se você quiser caminhar, no máximo 15 minutos, fazer bike ajuda muito, evita fazer bike com o banco muito baixo pra não dobrar muito o joelho na volta. E foi isso. Aí dos 6 meses a 1 ano, eu fiquei no Pilates, mas me dei super bem no Pilates, gente, virei de ponta cabeça, bem maravilhosa. Tudo que era possível fazer, sem a contraindicação, eu fiz. Então, assim, foi tudo certo. Tive dores em alguns momentos, às vezes eu fazia uns exercícios que me davam dor e eu ficava um dia com dor, mas nada que fosse hiper prejudicial. Então, dos 6 meses de cirurgia até 1 ano, eu ainda sentia uma dor aqui, outra ali. Tinham algumas atividades que eu não conseguia fazer direito, que eu não tinha confiança, inclusive, pra fazer. Assim, coisas que exigissem equilíbrio, coisas que exigissem força nas 2 pernas. Eu não tinha muita confiança ainda, mas aí foi indo. Fiquei no Pilates e tal, e aí, ao final desse ano, eu fui de novo no ortopedista, quando tava dando quase 1 ano de cirurgia. A gente refez todos os exames, fez exame de força, fez exame de um monte de coisa, e aí meu joelho já tava praticamente recuperadíssimo. Ele só pediu pra eu não fazer atividades de alto impacto ainda, e talvez nunca mais, porque eu tenho o joelho valgo, que não tem nada a ver com a cirurgia, é formação óssea. E aí ele falou que com a formação óssea da minha perna, se eu fizer atividades de muito alto impacto, tipo futebol americano, tipo pular muito, tipo correr muito, pode ser que eu fique com artrose por causa da formação óssea do meu joelho, que é torto. Mas não tem nada a ver com a cirurgia, ok? Nem com peso, nem com nada, ok? E aí ele finalmente me liberou pra fazer academia normalmente, atividades normalmente, exceto essas de alto impacto, mas eu estou liberadíssima. Então hoje, como estamos 1 ano depois, eu falei lá no começo do vídeo que eu estou o quê? 100% recuperada, não sinto mais dor, não sinto mais nada, assim, eu dobro, desdobro o joelho e parece que eu nasci com ele assim. E a minha cirurgia foi puxada, tá, gente? Porque pra eu refazer o ligamento eu tive até que tirar um pedaço do músculo da coxa, de trás da coxa, pra refazer o ligamento. Então minha cirurgia não foi uma cirurgia simples, básica, rápida, não foi. Mas isso que eu queria falar pra vocês. 1 ano depois, eu tô conseguindo fazer tudo perfeitamente bem, assim, tudo. A minha perna direita, que é a que eu operei, ela ainda é mais fraca que a esquerda. Inclusive agora que eu voltei pra academia, a gente foi fazer a medição de centímetros do meu corpo, e a minha perna direita, a coxa, tem 1 centímetro a menos do que a outra. Normalmente elas têm, sei lá, até meio centímetro de diferença um membro pro outro. Não é tanta diferença assim. E a minha, ela acho que é mais de 1 centímetro, que é 1,3 centímetros de diferença pra outra perna. É uma diferença até que alta, pode não parecer alta falando centímetros, mas a profissional que fez a bioimpedância em mim, ela foi medir a minha coxa e ela falou, nossa, uma é bem maior que a outra. Essa menor foi a que eu operei, porque ela tá sem músculo, né? Porque eu fiquei com ela parada há muito tempo. Depois da cirurgia, os músculos atrofiam. Então, assim, até hoje ela ainda é menor e ela ainda é mais fraca, e eu tô vendo como ela ficou mais fraca na academia, porque quando eu vou fazer exercícios isolados, de perna isolada, né, então quando eu puxo com uma perna, eu consigo puxar, sei lá,
20 quilos. Quando eu vou puxar com a perna direita, eu consigo 10 e ainda tô morrendo, sabe? Então, assim, tem essas sequelas, mas que meu ortopedista falou que com o tempo eu vou conseguir igualar as duas de volta e vai ficar tudo bem. Meu Deus! Ai, Chunão! Em relação às dúvidas que vocês me mandaram nas redes sociais, tem dois tipos de mensagem, basicamente, que eu recebo em relação à cirurgia do joelho. Uma é da galera que ainda não fez e tá com medo de fazer, e outra é a galera que já fez e tá passando por muita dor. Então eu acho que são nesses dois momentos que as pessoas vão buscar outras pessoas que já fizeram. Pra essas pessoas, então, pra quem tá com medo de fazer, vou falar uma coisa: quando você rompe o ligamento, sua perna fica fraca, você falseia, então você não tem segurança nenhuma no seu joelho. Você pode viver uma vida com o ligamento cruzado, se for só o ligamento, porque se for o menisco eu acho que dói pra caramba, você não vai conseguir viver a vida com o joelho zoado. Mas se você só tiver rompido o ligamento, você consegue viver uma vida normal. Tinha gente que operou lá comigo que tava há 6 anos com o ligamento rompido. Só que você sempre vai ter um joelho que você não confia. Você vai ter sempre um joelho que falseia. Então o que eu falo pras pessoas que vêm pra mim com medo, eu falo a real. Tipo, é ruim, vai doer pra porra, vai doer muito. Você nunca vai sentir tanta dor provavelmente na sua vida e você vai ter que viver praticamente meio ano concentrada nesse joelho aí. E talvez mais meio pra recuperar sua força. Mas faça a cirurgia, porque vale a pena. Um ano depois você fica nova, você nem lembra que você operou. Então assim, faz a cirurgia que vale a pena. E pra quem já fez e tá ali nos primeiros 2 meses, que são os 2 meses mais críticos, eu vou falar, dói muito mesmo, mas passa, gente. Eu não sei se você acostuma com a dor, mas cada dia que passa a dor diminui um pouco. Então assim, faz tudo o que o seu ortopedista falar. Ele mandou você fazer fisioterapia com 1 semana, não importa que você ainda esteja com os pontos, não importa que você ainda esteja morrendo de dor, se ele mandou é porque você já pode fazer, então faça. Seguir o que o ortopedista e o fisioterapeuta falarem ajuda muito, assim, porque eles são especialistas nisso, eles veem isso todos os dias da vida deles. Então assim, ouve eles, sabe? É horrível falar isso, é tipo péssimo, parece que eu tô diminuindo a dor das pessoas, mas é que eu já estive aí. A sua dor, ela vai passar. Você não é a única pessoa no mundo que vai sentir dor depois dessa cirurgia. Todo mundo sente dor depois dessa cirurgia, gente, não é possível. Enfim, brincadeira. Então assim, o que eu falo pra todo mundo: chora, esperneia, grita, berra, xinga, mas faça a físio. Me deram esse conselho quando eu ia operar, depois que eu operei também, e eu segui a risca, e 1 ano depois, novíssima. Então chore, berre, mas não deixe de fazer o que o ortopedista recomendar. Não fique com medo de pisar no chão, não fique com medo de dobrar a perna quando já puder dobrar. Não fique com medo. Se eles falaram que rola, é porque rola. Engole a dor, engole o choro, ou chora pra fora, ou berra pra fora, mas faça. Outra coisa que eu lembrei agora falando disso, e eu tenho que deixar isso muito claro, gente, a minha cirurgia foi LCA mais menisco. Não é qualquer cirurgia de joelho que tenha recuperação igual. Eu saí do hospital andando. Então assim, se você por acaso não saiu do hospital andando, a sua cirurgia já foi diferente da minha. Então assim, não é toda cirurgia que é igual, não é todo limite de dor de corpo que é igual. Claro que eu tô contando aqui a minha experiência, tá? E outra coisa também que me perguntaram muito, que foram 2 coisinhas. Uma, quando que eu voltei pra minha casa, porque depois da cirurgia eu fiquei na casa dos meus pais, né, durante pelo menos o primeiro mês ali. E quando que eu voltei a trabalhar. Então é o seguinte, eu saí da casa dos meus pais dia 9 de fevereiro, porque eles foram viajar pra Manaus encontrar a minha irmã. Então foi tipo dia 9 de fevereiro, eu operei dia 16 de janeiro, menos de um mês eu voltei pra minha casa morar sozinha aqui com o Ju, né, o Ju ficou comigo. E voltar a trabalhar. Eu voltei a trabalhar dia 14 de fevereiro também, menos de um mês, deu quase um mês ali da cirurgia, porque eu sou frila e eu não tenho licença, não é mesmo? Se eu não trabalho, eu apenas não ganho dinheiro. Então eu tive que voltar a trabalhar mesmo. Eu tava ainda de muleta, então eu lembro que eu fui de muleta fotografar um look na rua, larguei a muleta assim encostadinha na árvore e fotografei, depois eu peguei a muleta de novo. Como eu fotografo parada, tava tudo bem, né? Gravei uns vídeos também sentadinha. Então assim, eu voltei a trabalhar logo, tipo, sei lá, gravar vídeo eu gravei acho que 2 semanas depois da cirurgia. E fotografar na rua mesmo foi 1 mês. Outra pergunta que me fizeram também foi quanto tempo eu demorei pra tirar a tala e a muleta. Então é o seguinte, gente, a tala eu tirei mais rápido. Quando eu fui tirar os pontos, o meu ortopedista falou, mano, para de usar essa tala aí. Mas eu tava insegura e continuei usando. Daí quando eu cheguei na fisioterapia, meu fisioterapeuta falou, mano, tira essa tala aí. E aí ele roubou a minha tala pra eu não botar de volta. E eu tive que sair me escorando nas paredes, gente. Eu lembro que eu chorava e me escorava nas paredes e chorava, porque dá muita insegurança mesmo. Mas sobrevivi, tirei a tala e tá tudo bem, entendeu?
É isso. Eu falo, né? Se eles mandam tirar é porque já pode tirar, porque você já consegue andar sem. Aí é tudo psicológico, sabe? E aí eu tirei as muletas 3 semanas depois da cirurgia. Eu já tinha tirado uma muleta quando ele falou pra eu me livrar da tala. Ele falou, meu, se livra dessa tala e vai desmamando das muletas. Vai tirar uma por vez, fica só com uma e tal. Mas eu ainda fiquei uma semana, então eu fiquei 3 semanas andando de muleta. E aí eu parei de andar de muleta. Em um mês eu já tava tomando banho sozinha, meio que fazendo as coisas sozinha, com cuidado, tá, gente? Porque ainda tava muito cedo, ainda doía bastante e tal. Bom, voltando ao presente, realidade, estou de volta na academia, me aguardem nos stories, fazendo muitas loucuras, coisas esquisitas, exercícios bizarros ou exercícios normais também, mas tudo para fortalecer essas pernocas, porque também foi uma curiosidade que as pessoas tiveram muito. Quando eu voltei pra academia, elas me perguntaram por que eu tava voltando, e o meu motivo principal de voltar pra academia, claro, é retomar a minha musculatura perdida neste um ano quase parada, né? Porque o Pilates, ele ajuda a musculatura, mas não é o tipo de coisa que vai fazer você ficar super forte, super resistente, nem nada. Uma amiga minha chamou de um negócio muito bom. Uma amiga minha falou que Pilates é quase lúdico. É legal pra você fortalecer, pra você retomar o equilíbrio, pra você retomar a concentração, mas não é o tipo de coisa que vai fazer o seu músculo hipertrofiar, entendeu? Não vai fazer o seu músculo crescer. Então você tem que fazer musculação enquanto você faz o Pilates, e também o Pilates não é um exercício aeróbico. Então se você quiser manter ali o sistema cardiorrespiratório bom, tem que fazer aeróbico, que é esteira, bicicleta, esportes com bola, enfim. Eu faço esteira e bicicleta na academia. Então assim, esse foi o maior motivo de eu voltar pra academia, pra fortalecer a minha musculatura, que eu preciso, e ficou bem flácida nesse último ano, e pra manter a minha saúde em dia, né, gente? Todo mundo sabe que eu adoro atividade física. Não vou poder voltar pro futebol americano por causa do impacto. Então, né, vamos achar outros jeitos de liberar endorfina nesta vida. Me conta aqui se você também operou, se você conhece alguém que vai operar, se você vai operar e tá com medo. Se você tiver mais alguma outra dúvida, me conta aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração. Ai, muito obrigada por terem me acompanhado neste um ano aqui de recuperação, né? Porque vocês foram incríveis nas redes sociais, gente. Sempre com uma palavra de carinho, sempre com uma palavra assim de estímulo, de... Ai, sabe? De incentivo. Foi muito legal mesmo. Obrigada, gente. Vocês são mara.